Olá, pessoal! Nessa segunda parte da aula, a gente vai ver uma aplicação da regra da cadeia, que é o exercício 1. Então, aqui a gente tem f, uma função de duas variáveis, x e y, e por hipótese, f é diferenciável num conjunto aberto U contido em R2. A gente tem também duas funções, g e h, também de duas variáveis, aqui nas variáveis U e V, e por hipótese, elas são diferenciáveis num conjunto aberto V contido em R2. E a gente vai supor que as coordenadas x e y, elas dependem de U e de V, exatamente como está aparecendo aqui. X é igual a g de UV e y é igual a h de UV. Além disso, a gente vai supor que xy pertence a U sempre que UV pertencer ao conjunto V. Nessas condições, a gente consegue, fica bem definido, fazer essa composição que está aparecendo aqui. F de G de UV, H de UV. Com isso, a gente construiu uma nova função, que a gente está chamando aqui de f grande de UV, é uma função de duas variáveis, nas variáveis U e V. Dessa função que a gente construiu, o nosso objetivo é encontrar as derivadas parciais. Derivada parcial de f grande com relação a U e a derivada parcial de f grande com relação a V. E para fazer isso, a gente vai usar a regra da cadeia, que a gente viu na primeira parte da aula. Antes de começar, a gente só observa que, bom, por exemplo, para calcular a derivada parcial de f grande com relação a U, quando a gente faz isso, a gente está enxergando v como constante. Então, aqui nessa composição, a gente tem f aplicado, as funções componentes dependem do parâmetro U, porque a gente está enxergando v como constante. E aí, basta a gente aplicar a regra da cadeia, exatamente como a gente viu na primeira parte da aula. E a mesma ideia vale para quando a gente for calcular a derivada parcial de f grande com relação a v. Bom, então aqui para a gente começar a resolver o exercício, aqui está anotado como que é a relação entre x, y e u e v, é dado por essa regrinha aqui. E pela regra da cadeia, vamos calcular primeiro a derivada parcial de f grande com relação a u no ponto uv. Bom, lembrando que aqui a gente está enxergando v como constante. Então, de acordo com a regra da cadeia, isso é a derivada parcial de f com relação a x aplicada no ponto g de uv, h de uv, vezes a derivada parcial de g com relação a u aplicada no ponto uv, mais a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto g de uv, h de uv, vezes a derivada parcial de h com relação a u aplicada no ponto uv. Agora, fazendo a derivada parcial de f grande com relação a v, bom, aqui a gente vai enxergar u como constante. E aí, de acordo com a regra da cadeia, essa derivada parcial aplicada no ponto uv fica a derivada parcial de f com relação a x no ponto g de uv, h de uv, vezes a derivada parcial de g com relação a v no ponto uv, mais a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto g de uv, h de uv, vezes a derivada parcial de h com relação a v aplicada no ponto uv. E agora, como uma aplicação desse resultado que a gente acabou de mostrar, a gente tem esse exemplo aqui, que diz o seguinte: a gente tem f de xy, uma função de duas variáveis, por hipótese ela é diferenciável. A gente não tem a expressão explícita dessa função f, mas a gente tem aqui duas informações. A derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 1 vale 1, e a derivada parcial de f com relação a y no ponto 0, 1 vale 0. E aí a gente tem uma função f grande, que depende das coordenadas u e v, que é definida exatamente dessa forma que está aparecendo aqui. É f de u ao quadrado menos 1,
U mais V. Com essas informações, a gente vai tentar encontrar a derivada parcial de f grande com relação a U no ponto 1, 0. A gente vai tentar fazer isso usando a regra da cadeia e o exercício que a gente acabou de resolver. Então, aqui, para começar, a gente vai deixar anotado quem que são as nossas funções g e h no caso desse exemplo. Então, a gente tem que g de uv, né, olhando para a própria definição da f grande, a gente vê que g de uv é u ao quadrado menos 1 e h de uv é u mais v. De acordo com a regra da cadeia, a gente sabe que a derivada parcial de f grande com relação a u no ponto 1, 0 é a derivada parcial de f com relação a x no ponto g de 1, 0, h de 1, 0, vezes a derivada parcial de g com relação a u no ponto 1, 0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto g de 1, 0, h de 1, 0, vezes a derivada parcial de h com relação a u no ponto 1, 0. Bom, como eu já tinha comentado antes, a gente não tem uma expressão explícita para a função f. Mas, com essas informações que a gente tem aqui, logo no início do exemplo, isso já é suficiente para a gente encontrar o valor dessa expressão que está aparecendo aqui. Bom, primeiro a gente observa que as funções g e h, elas são conhecidas. Então, a gente conhece o ponto g de 1, 0 e h de 1, 0. Esse ponto é o ponto 0, 1. Então, nessa expressão que está aparecendo aqui, a gente tem, na verdade, as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y aplicadas no ponto 0, 1. E a gente sabe o valor dessas derivadas parciais nesse ponto. É a informação que o exercício, que o exemplo dá pra gente logo no início. Bom, com essas informações e conhecendo as funções g e h, a gente também consegue, né, a derivada parcial de g com relação a u e a derivada parcial de h com relação a u no ponto 1, 0. E aí, juntando tudo isso, todos esses valores, a gente consegue encontrar o valor exato da derivada parcial de f grande com relação a u no ponto 1, 0, que é igual a 2 vezes a derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 1, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto 0, 1. Conhecendo esses dois valores aqui, a gente encontra, então, que a derivada parcial de f grande com relação a u no ponto 1, 0 vale exatamente igual a 2. E aí, da mesma forma, a gente pode calcular a derivada parcial de f grande com relação a v também no ponto 1, 0. E aí, essa parte fica de exercício para vocês.